Oi, agora nós vamos estudar história, iniciando agora o nosso capítulo 3, com o título Povos Formadores do Brasil. Neste capítulo, você vai estudar como o contato entre indígenas, europeus e africanos contribuiu para a formação do Brasil. Também vai conhecer os motivos para as migrações e as formas como os grupos de pessoas se deslocavam pelo atual território brasileiro. Então, a gente vai estudar um pouco sobre a formação desse povo brasileiro hoje, né? A nossa cultura hoje, como nós vivemos hoje, se dá pelas influências dessas pessoas que lá do passado, que ajudou a formar a nossa cultura que nós temos, a nossa forma de viver, de falar. Então, aqui a gente tem uma imagem, tá? Desse capítulo, que nós podemos observar aqui grupos indígenas, né, negros, essa criação de gados aqui, brancos, né, as caravelas aqui na chegada dos portugueses. Então, vamos dar início aqui na primeira página. Não diga aí. Leia esta imagem, que é a reprodução de um mapa muito antigo de 1519, criado pelo cartógrafo português Lopo Homem. Então, aqui esse mapa muito antigo aqui, fazer a leitura, ler, a gente lê também com os olhos, a gente vai compreendendo o que a imagem está querendo passar para nós, tá? Então, a gente dá para observar aqui uma caravela, o desenho aqui do Brasil, e ao centro, índios, certo? Ó, trabalhando, recolhendo madeiras, animais muito comum aqui na nossa região, que são as araras, né? Mais caravelas aqui. Aqui a gente tem essas perguntinhas. Essas perguntinhas, o que eu vou pedir para vocês hoje? Responder aqui na frente, pelo menos 2, 3 palavras, para poder compreender o que está sendo mostrado aqui em cima. Como a gente não está em sala para a gente discutir, conversar, então vamos treinar essas discussões e o que está pedindo. Não vamos passar por cima das perguntas, porque elas são importantes para ajudar a gente a pensar. Então, qual o trabalho representado está sendo realizado pelos indígenas? Ó, que trabalho que é esse? Eles estão aqui cortando as árvores, estão vendo aqui, ó, tá? Que animais foram representados? Você conhece algum deles e quais desses? Então, a professora também já falou, a gente está vendo aqui as araras, né? Que mudanças ocorreram nesse espaço após a chegada dos portugueses? Então, com as caravelas aqui próximas, a gente percebe que os portugueses estão aqui, né? Tem uma bandeira fixada. Que mudança que a gente está observando? É o desmatamento, né? Então, com a chegada dos portugueses, o que ocorreu primeiramente foi o desmatamento, tá? Da madeira chamada pau-brasil. Então, vamos dar início aqui no nosso texto. Os primeiros habitantes do atual território brasileiro. Então, os primeiros habitantes. No Brasil, somos falantes da língua portuguesa. Isso nos diz muito sobre nossa cultura e história. Essa é a nossa língua porque os portugueses vindos de Portugal chegaram a essas terras em 1500. E anos depois também trouxeram familiares para viver aqui. Então, eu quero que você sublinhe essa até aqui. Então, essa é a nossa língua, porque os portugueses vindos de Portugal chegaram a essas terras em 1500. E anos depois, também trouxeram famílias para viver aqui, tá? Esse fato influenciou a formação de uma nova cultura no território. Então, aqui a gente está marcando, ó, não é de cá não, tá? É uma lupa, lá, aquele pedacinho lá é Portugal. Então, que colocou aqui, ó, o tamanho de Portugal, a bandeira, tá? Na lupa, para vocês observarem. E eles tomaram conta desse território aqui, tá? Que hoje nós chamamos de Brasil. Contudo,
antes de os portugueses aqui chegarem, as terras eram habitadas por muitos povos distintos. Alguns dessas culturas podem ser identificados em razão da existência de aproximadamente 274 línguas indígenas em uso atualmente. Isso quer dizer que há muita diversidade e muita história diferente para se contar de cada uma dessas culturas. Então, eu quero que você sublinhe aqui para mim, ó. Aqui tá sublinhando agora. Ó, daqui a... Deixa eu ver aqui onde eu já marquei. Daqui até aqui, na nossa cultura. Opa, até cultura aqui, ó. Até aqui embaixo, tá? Quem não assistiu, volta lá no canalzinho, tem lá o vídeo, ou no grupo nosso, o vídeo que eu fiz sobre o Dia do Índio. Então, o vídeo que eu fiz do Dia do Índio é importante para a gente compreender a nossa história, que nós vamos estudar na apostila daqui para frente, no regional. Sempre vai voltar aos primeiros povos que habitaram a nossa região em tudo que nós fomos estudar. Por quê? Porque eles é a base da nossa história. Os índios é a base da nossa história. Para a gente compreender a nossa história, a gente tem que compreender como eram os índios, como os índios viviam, qual era a sua cultura, porque isso tudo influencia para dizer quem somos hoje. Então, hoje nós somos dependendo dessa influência, primeiramente dos índios. Então, vocês vão ver no vídeo que eu fiz sobre os índios, falando sobre essa cultura, o jeito de viver, que está muito relacionado com o nosso. Sobre a questão da língua, né? 274 línguas indígenas. Você sabia? Estudiosos de língua indígenas afirmam que, antes da chegada dos portugueses, algumas etnias indígenas falavam tupi e chamavam as terras onde viviam de Pindorama, que significaria terra das palmeiras. Então, sublinhe isso daqui para mim, que é muito importante. Por quê? Porque essas terras já tinham um nome e ela se chamava Pindorama. Terra das palmeiras é o que significa. Porque antes dos portugueses chegarem, não tinha desmatamento. Ninguém desmatava, cortava para carregar madeira. Os índios viviam daquela forma, como a gente já estudou, que é no grupo, todo mundo vivendo aquilo que eles precisavam, busca da natureza apenas aquilo que vai consumindo o dia. Então, eles já tinham o nome, chamava de Pindorama. Então, Terra das Palmeiras, porque existe muita palmeira na região. Então, já tinha o nome, Pindorama. Certo? Aí aqui a gente tem uma foto, né, do Imaracumã, ritual feminino com a dança do beija-flor na aldeia Airá, no Xingu. Uma foto tirada de 2018. O nome do Brasil sublinha também. O nome do Brasil advém de vermelho, como brasa. Provavelmente em razão da madeira de seiva vermelha, que era o pau-brasil. Sublinha aqui. Então, o nome Brasil vem bem depois, tá? Eu vou fazer depois um vídeo explicando para vocês sobre a história do Brasil, para a gente entender essa parte. Mas o nome Brasil vem depois, por conta da madeira. Então, o pau-brasil, no primeiro momento, ninguém viu ouro na região. Primeiro foi a coisa mais valiosa que eles viram no primeiro momento, foi a árvore do pau-brasil. Então, por isso, essa imagem do mapa lá em cima, no desmatamento, porque era a coisa mais valiosa. Então, era navio chegando e saindo cheio de madeira de pau-brasil. Porque o pau-brasil tinha uma cor avermelhada que dava para tingir tecido, que o tecido vermelho naquela época era muito caro. Então, eles não precisavam mais de ir em outro país, né, na Índia, buscar a madeira vermelha, buscar tecido vermelho. Agora eles poderiam levar a madeira vermelha para o país deles e tingir os tecidos, e além de utilizar a madeira lá do pau-brasil para fazer os móveis e tudo que eles precisavam para a região. Então, o primeiro momento, assim, o que eles fizeram de primeiro momento foi o desmatamento e retirada de madeiras e madeiras e madeiras do pau-brasil. Por isso,
o desmatamento muito grande nessa região do litoral, tá? No litoral do Brasil. Continuando na página seguinte, na página 6. Diversas etnias indígenas habitavam o atual território em que vivemos. Esses grupos, por vezes, mantinham contato uns com os outros. Existiam aqueles grupos que conviviam de forma pacífica, trocavam produtos e se ajudavam quando surgiam dificuldades, tá? Então, sublinhe para mim, ó. Diversas etnias indígenas habitavam o atual território em que vivemos. Então, quem assistiu o vídeo que eu fiz do Dia do Índio vai entender muito bem o que eu estou falando aqui, que são grupos diferentes, né? Cada grupo com a sua cultura, com o seu jeito de viver. Tinham grupos que se davam bem? Sim, tá vendo? Tá falando que conviviam, trocavam, mas também tinham grupos que tinham conflitos. As aldeias cresciam ou se separavam conforme a ocorrência de conflitos dentro e fora dos grupos. Então, se tinha conflito, então se separava. Então, tinha conflitos em vários grupos, tá? E essas comunidades eram chefiadas por homens conhecidos como caciques. Então, vocês vão sublinhar. Essas comunidades eram chefiadas por homens conhecidos como caciques. Os caciques é a figura mais importante da aldeia. Ele tem o discernimento de conversar, de organizar, o conhecimento de medicina, né? De plantas, tudo que precisar na aldeia, todo mundo recorre ao cacique, tá? Os indígenas se deslocavam e se distribuíam pelo território. Para isso, abriam estradas em meio a florestas ou utilizavam canoas e barcos navegando por rios e córregos e percorrendo muitas regiões. Os indígenas fizeram esses deslocamentos por centenas de anos. Então, assim, abrir estradas não é a mesma ideia que nós temos. Abrir estradas, assim, que a gente já sabe por onde passar, tá? São caminhos que eles se identificavam, então, que eles conheciam. Então, eles faziam esse caminho para poder percorrer e andar pela floresta sem se perder e saber muito bem onde ele estava. Então, por isso as direções, o conhecimento, né, de estrelas, de sol, norte, sul, eles são importantes. Às vezes sem dar o mesmo nome, mas se locomover observando essas direções. Aí aqui a gente tem um índio fazendo a sua canoa. Quem viu também o vídeo, eu coloquei uma canoa feita pelos índios lá, uma imagem da canoa dos índios, tá? Então aqui nós temos as canoas indígenas, também chamadas de pirogas, eram movidas a remo e próprias para navegar rios brasileiros. Eram feitas por meio de entalhe de tronco de árvore. Depois do entalhe, a canoa era queimada por dentro e por fora para fortalecer a madeira contra a umidade da água. Essa técnica de construção e de canoas é utilizada até a atualidade. Então, a foto que eu coloquei é uma foto da atualidade, uma foto que eles continuam fazendo esse mesmo tipo de canoa, tá? O desenho que parece uma canoa que nós estamos acostumados a ver, dessas de mercado, né? Mas não é assim não, tá? É um pouquinho mais diferente. Então, aqui eles pegam um tronco de madeira, vão retirando esse excesso aqui, formando a canoa ao centro, tá? E não é qualquer madeira também, não. Depois eles colocam esse fogo aqui para poder deixar a canoa resistente para poder descer os rios. Aqui nós temos um artesanato mostrando os índios aqui utilizando essa canoa, tá? Quem não assistiu o vídeo, eu vou pedir novamente, assista para a gente poder compreender o conteúdo daqui para frente, vai ficar mais fácil para vocês, tá bom? Você estudou que diferentes povos indígenas viviam nessas terras antes mesmo de serem chamadas de Brasil. Então, os índios aqui era o dono das terras, né? O mapa a seguir indica a localização de povos indígenas no período em que os portugueses aqui chegaram. Então, esse mapa aqui,
é dos povos que viviam aqui no Brasil. Então, vocês, pela quantidade de cor, vocês vão ter uma ideia da quantidade de população diferentes indígenas que viviam na nossa região. Então, não dá para pegar todo mundo e colocar na mesma cultura, no mesmo jeito de pensar. Então, eles tinham aqui culturas totalmente diferentes um do outro, um jeito de pensar, por isso havia conflitos. Línguas diferentes, então às vezes vai conversar também, não sabe o que o outro está dizendo, igual como se fosse um país com o outro, viu? Então aqui pela cor, e fora aqui, ó, o rosinha tá dizendo outros grupos, porque existem outros grupos, isso porque pode ser grupos menores, tão menores que entraram em extinção e que não se sabe ao certo quantidade de pessoa, que nome que era e como o que eles falavam, a língua que eles utilizavam, entendeu? Então, o que dá para mapear são esses grupos maiores que vocês estão vendo aqui. Então, cada cor é um grupo indígena. Ó. Esse mais amareladinho, eu tenho o Tupi, o G, o Arauaquê, o Caribá, o Cariri, acho que é Pano, tá ruim aqui, Pano, o Tucano, a Charrua, e outros grupos indígenas, tá vendo que permanece aqui, ó, em várias partes do Brasil. De acordo com esse mapa, vocês vão responder estas perguntinhas para mim hoje, certo? E depois nós vamos retomar. Quem não assistiu o videozinho dos índios, aproveita o momento e assistam para poder compreender melhor sobre o que nós estamos falando agora e vamos falar várias vezes. Ainda tem um regional que também vai entrar nesse assunto, tá? Qualquer dúvida, chama a professora, tá bom? Beijinho, abraço.